Toda vez que é época de eleição, a gente vê a galera tocando nos assuntos muito polêmicos, né? E nesse ano não foi diferente. Todos os entrevistadores que foram entrevistar candidatos à presidência falaram sobre os assuntos polêmicos. E aborto foi um deles. E aborto também é o assunto desse vídeo hoje. Não sei se vocês lembram, porque brasileiro tem a memória curta, quando existia uma discussão muito forte sobre o aborto de anencéfalos. Naquela época, muita gente deu opinião, seja jornalista, vlogueiro, tuiteiro, pessoa que comenta, sei lá, comentarista, ou qualquer mídia, ou qualquer pessoa por si só, falaram muito sobre isso. E eu acabei não fazendo um vídeo sobre o assunto. Primeiro porque tava todo mundo falando sobre aquilo e eu achei que ia ficar cansativo pra caralho. Segundo porque eu não quis mesmo, porque no final das contas a minha opinião continua a mesma. E a minha opinião é, eu sou extremamente a favor da legalização do aborto. Eu não posso mentir pra vocês, então eu vou deixar aqui bem claro que eu acho, nunca precisei passar por essa situação, então dizem que a gente só consegue tomar uma decisão quando tá precisando passar pela decisão, né? Mas eu acho que eu não conseguiria fazer um aborto, porque apesar de eu parecer truculenta e chucra, no fundo, eu sou muito emocional e eu tenho uma coisa muito de adorar criança e maternal e tudo mais, eu acho que eu não conseguiria passar por isso, assim, eu não teria capacidade. Mas se o aborto fosse legal e alguma amiga minha ou algum familiar meu achasse que o melhor seria abortar, eu acompanharia essa pessoa para fazer o aborto tranquilamente. Porque, gente, eu vivo dizendo aqui, cada um com seus problemas. Só consegue saber o que é melhor para si a própria pessoa. Então, se alguém chegou à conclusão que isso é o melhor para ele, tem que ter o direito de fazer, tá ligado? Eu acho que eu não precisava falar isso, que é meio redundante, né? Porque tá só eu aqui falando para uma câmera. Mas essa é a minha opinião. Eu não quero convencer ninguém disso. Muito pelo contrário. Eu realmente espero que cada um de vocês tenha a sua própria opinião. Só pra vocês terem mais ou menos uma noção de quanto eu não quero convencer ninguém de porra nenhuma. Se eu encontrasse um gênio da lâmpada hoje em dia, um dos meus pedidos seria que cada um tivesse a sua opinião. E o vídeo não trata sobre isso, sobre o que eu penso, sobre se eu acho que deve ser legal ou não. O que eu quero tratar nesse vídeo é os porquês que o Brasil não tá preparado para legalizar o aborto. Tem muita gente que discute por aí se é a favor ou contra a legalização, mas nunca parou para pensar se o país está preparado para que isso aconteça. E olha só, não tá. Nós temos sérios problemas sociais e culturais. E isso qualquer pessoa com um pouquinho de inteligência consegue observar. E esse é um dos fatores pelos quais a gente não tem condições de legalizar o aborto no Brasil hoje em dia. Você que tá aí assistindo esse vídeo, seja sincero comigo, não precisa externar, falar, porque talvez você tá assistindo esse vídeo ao lado de outra pessoa e você vai querer mentir o dado. Mas pensa só na sua cabeça. Quantas vezes você já transou na vida, mais ou menos? Em quantas delas você usou camisinha? Ok, agora que você já tem esse número, dessas vezes que você usou camisinha, em quantas delas o principal motivo para você ter usado camisinha foi evitar DSTs? Agora faz uma conta contrária. Em quantas delas você usou camisinha para evitar a gravidez? Pois é, a não ser que você esteja mentindo para você mesmo, eu acho que você chegou muito à conclusão que a maioria das vezes que você usou camisinha foi para evitar a gravidez e não para evitar a DST. Tá aí um dos grandes motivos para a gente não pode legalizar o aborto hoje em dia, porque a gente tem uma cultura de que a gravidez é pior do que a doença. E se a gente legaliza o aborto hoje em dia, muitas pessoas vão passar a não usar a camisinha de maneira alguma e o índice de doenças sexualmente transmissíveis vai aumentar estrombolicamente. Outro grande motivo é, no modelo de saúde que a gente tem aqui no Brasil, seja ele público ou privado, nós temos um modelo de tratamento, não preventivo. A camisinha é um modelo de prevenção, assim como as vacinas são, assim como exames preventivos são, e assim como algumas poucas ações sociais, de visita à família, ou de saneamento básico, ou de, sei lá, avaliação do ambiente que a pessoa vive, ou de até psicológico e tudo mais, essas coisas são preventivas. No Brasil, a gente quase não tem isso. Então seria muito mais difícil enfiar na cabeça das pessoas que elas precisam se prevenir de doenças e precisam cuidar do seu próprio corpo antes que ele adoeça. Fora esse problema que é cultural e social, que é de ter que ensinar as pessoas, até de educação mesmo, de ter que ensinar as pessoas de que o cuidado ele tem que ser preventivo ao invés de ser... tem um nome certo para isso, mas vocês vão entender
como tratamento também, porque eu esqueci o outro nome. Ao invés de tratar a doença, você prevenir a doença. Tem o fator de que a nossa saúde pública não consegue atender nem as doenças que são naturais. A grande maioria das doenças poderiam ser prevenidas, na verdade, mas eu digo assim, um acidente vascular cerebral, por exemplo. Hoje em dia, o sistema de saúde público e muito raramente o sistema de saúde privado também consegue dar para a pessoa todas as coisas necessárias para fazer um tratamento bom para que ela se recupere bem. Se o sistema de saúde não consegue nem fazer isso, você acha mesmo que hoje em dia o sistema de saúde conseguiria fazer um aborto e fazer todo o acompanhamento que é necessário? Porque não é só ir lá e fazer a cirurgia e tirar o feto e acabou, galera. Tem que ter um acompanhamento psicológico, tem que ter um acompanhamento de assistente social. E em alguns casos tem que ter até um acompanhamento psiquiátrico, porque às vezes a pessoa já tá fazendo tanto aborto na vida dela que o problema dela é ter que dar uns negocinho na cabeça. E é aí que tá. Apesar de eu ser super a favor da legalização do aborto, eu sou super contra a legalização do aborto agora. Eu acho que antes disso a gente precisa ensinar o brasileiro, ensinar a população no geral, todas as coisas necessárias para cuidar de si mesmo antes de adoecer e até para prevenir que o aborto seja necessário.